O programa de hoje é uma edição especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Nós vamos conhecer iniciativas, projetos e histórias que fazem a diferença na vida das mulheres. E como em qualquer comemoração, música não pode faltar. Conheça o projeto Raízes do Sol, que trabalha corte e costura de peças jeans recicladas. O desenho e a costura das peças garantem o protagonismo de mulheres do sol nascente e também uma fonte de renda. Veja mulheres que remam no Lago Paranoá no projeto Canomama. Rimar ajuda na reabilitação física e também no estado emocional de mulheres que tiveram de retirar a mama por causa do câncer. Saiba mais sobre o projeto Mão na Massa, da Secretaria da Mulher do Distrito Federal. O projeto tem transformado a vida de dezenas de mulheres. Veja a mensagem de parlamentares da bancada feminina da Câmara Legislativa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Confira ainda uma entrevista emocionante com a professora Gina Vieira, idealizadora do projeto Mulheres Inspiradoras. Um mundo melhor para meninas e mulheres, no final das contas, é um mundo melhor para todo mundo. Começa agora o Por Elas. Para começar, vamos de música. Conheça agora o grupo musical Atitude Feminina. Brasília é destaque no cenário do hip hop nacional. Hoje você vai conhecer o grupo Atitude Feminina, integrado pela Aninha e pela Ellen. Elas contam a partir das suas rimas, as suas histórias como mulheres aqui na nossa capital. Passo que eu trilhei, experiência acumulei, na guerra da vida errei e acertei e sei que as coisas não são fáceis pra mim, mas ergo a cabeça, isso não é o fim. Provando a cada dia que tenho o meu valor, por amor vou cantar onde quer que eu vou, e a liberdade conquistada por nós é um direito, e antes de falar qualquer coisa quero respeito. O Atitude Feminina começou no colégio, né? Nós estudávamos numa escola pública em São Sebastião, eu, a Jane e a Giza. A Jane queria cantar rap com os integrantes do grupo do irmão dela e por algum motivo a gente suspeita que é pelo fato dela ser menina, que na época não tinha tantas meninas cantando rap, né? E aí eles não aceitaram ela cantar com eles e ela ficou muito chateada e falou assim, vamos montar um grupo. A gente já andava junto no colégio. Eu já curtia rap demais, já tinha vindo da escola de música, aquela coisa toda. Gisele também falou, vamos montar o grupo. Nos reunimos na casa dela, passamos 6 meses ensaiando e formamos o Atitude Feminina. Íamos participar de um concurso chamado Abril pro Rap aqui em Brasília, um concurso de rap. E aí a gente precisava de uma pessoa para fazer o back vocal. E convidamos a senhora Ana Cecília dos Santos Teixeira. Depois sacanagem, né? E ela já vinha de uma longa trajetória aí no rap e na música também, veio para agregar com a gente. Hoje meu amor veio me visitar e trouxe rosas para me alegrar. E com lágrimas pede pra eu voltar. Eu entrei no grupo para somar, para entrar num concurso chamado Abril pro Rap, em 2000. No qual nós ficamos em segundo lugar. E eu acho que é uma história muito linda de junção de mulheres que a gente conseguiu reunir
para cantar, fazer o que gostava, né? E todas elas faziam levadas e eu fazia os backs. E continuou assim durante 20 anos, 20? Ao todo são 22, né? 22 anos. Mas no decorrer desses anos, a Jane saiu, a Giza saiu e permaneceu eu e a Aninha aí na luta e sendo referência para muitas meninas que estão iniciando, deixando o nosso legado aí no rap. A ironia de viver é sobreviver primeiro. Eu acho que a temática mais do grupo Atitude Feminina é as consequências da periferia. As consequências que na periferia não há só tristeza, há alegria também, mas também há muita tristeza. Então as nossas músicas elas são baseadas em realidades, elas não são fantasias. É tristeza, é choro, é se o rapaz se envolver no crime ele vai morrer, a moça também, a violência contra a mulher. Então a gente veio muito baseado nessa fase de gangues de São Sebastião, né? As nossas sofrências de gangues de quadras, que lá era de quadras na época. Infelizmente, né, a gente conta um pouquinho da dor da periferia, né? Nós somos moradoras de São Sebastião, fui criada lá. E aí nas nossas músicas a gente tenta passar um pouquinho disso, mas de uma forma positiva, que apesar de tudo isso que a gente vive, que a gente sofre, né, na questão social, na questão do preconceito, da desigualdade, a gente correndo pelo certo e buscando um caminho melhor a se seguir do que o mais fácil, que é as drogas, a criminalidade, né, e as consequências disso. É isso que a gente tenta passar nas nossas músicas. Quantos querem ter uma vida menos dura e não se tornar uma vítima das ruas? Ver a formatura do filho, aplaudir, dar um abraço apertado e sorrir. Entender, ninguém aqui é mais que você. Tem dias turbulentos, mas não pode se render. Mesmo quando tudo está difícil, não chora. Baixar a cabeça não posso, não é agora. A vida não é fácil e você sabe disso. A vida não é fácil e você pode mudar isso. Olha ao seu redor e me diga como está. Os tempos de paz, quando irão voltar? Os anos de glória, agora distante. Você faz seu mundo e o mundo é tão grande. E tudo à sua volta muda. Comparando com quando a gente começou, hoje tem uma abertura muito maior, né? Hoje você vê mulheres em vários meios da música, não só no rap, né? E quando a gente começou era muito difícil. Eu fico muito feliz com isso, cada uma na sua pegada, tendo a representatividade feminina e mostrando que nós podemos estar onde nós queremos estar. Eu fico privilegiada e eu acho que cada vez mais mulheres têm que alcançar o nosso espaço mesmo. Até porque na nossa época nós invadimos o espaço. Nós não éramos bem-vindas. Não mesmo. Em 2000, em 99, em 2000 não. Então assim, a gente era muito criticada, não tinha mercado feminino, os produtores não sabiam aquele trato com mulher. Quantas vezes a gente saiu do estúdio chorando, né? Porque meninas da periferia que não sabia nem cantar direito e estavam enfrentando. E nós batemos de frente, a gente chutou a porta e vamos lá. Fora o preconceito que a gente sofreu, né? Sim, primeiro nossa. Dentro de casa, segundo colégio, terceiro Namorados. sociedade, namorado. E assim, no meio do rap também, sofremos preconceito por sermos mulheres. Então acho que tudo isso a gente vem quebrando barreira e a mulher continua quebrando as barreiras que a gente tem socialmente, né? Que nós vivemos numa cultura infelizmente machista e patriarcal. Mesmo de desigualdade, eu, filha de mãe solteira, eu fui mãe aos 15 anos e eu fui a única da minha família que me formei, eu sou assistente social de formação. E não é porque eu nasci em periferia que eu não consigo alcançar meus objetivos, pelo contrário. Pai, já faz um tempo que nós não se fala, mas hoje eu sei o quanto estava errada. Não ouvi seus conselhos e fiz do meu jeito, paguei um alto preço e o socorro veio.
amo o que eu faço e ainda tenho muito a conquistar. Apesar das dificuldades, a gente não pode abaixar a cabeça, é só correr atrás, ter um foco no objetivo que a gente consegue. Eu acho que quem ama não mata, não humilha e não maltrata. Eu acho que o amor ele vence tudo, vence a guerra, a gratidão. Acho que se a gente for falar tudo que é a atitude feminina, o que significa a atitude feminina para mim, a gente é o planeta todo, o planeta Terra. Eu vou mostrar pra você o que sou. Mulher guerreira, tenho meu valor. Um grupo de mulheres utiliza peças de jeans usados e retalhos de tecidos para produzir sacolas, bolsas e roupas. Conheça agora o projeto Raízes do Sol, realizado no Sol Nascente, cidade localizada a pouco mais de 30 quilômetros do centro de Brasília. Nossa equipe vai hoje ao Sol Nascente, conhecer o projeto Raízes do Sol. O Sol Nascente é uma região administrativa localizada a 30 quilômetros do centro do Plano Piloto. E nós vamos lá conhecer esse projeto que envolve roupas, costura e muita criatividade. Nós estamos aqui com a nossa equipe, que é o Helenito, nosso cinegrafista, Ricardo, nosso produtor, e seu Jesus, que vai nos conduzir até lá. Nós acabamos de chegar aqui, foram em torno de 40 minutos que a gente levou do plano piloto até aqui. E nós chegamos aqui no projeto Raízes do Sol. Vamos ver, a gente vai conversar com a Dila, que coordena o projeto. Dila! Acabei de chegar também, Ju. Ô, Dila, obrigada por nos receber, TV Câmara Distrital. Enfim, a gente está super curioso aí para conhecer seu projeto. Entra aí, Chegando para conhecer a Dila, que coordena o projeto Raízes do Sol. sejam bem-vindos. O Raízes do Sol, ele começou em 2019, né, através de um curso que a gente deu aqui na instituição, na época eram 25 mulheres, né, e a gente foi bem sucedida, porque a gente não tinha o material necessário para dar esse curso, aí a gente se reinventou. Na verdade, o Raízes do Sol é se reinventar dia após dia. E aí, assim, a ideia deu muito certo. A gente começou a trabalhar a questão do jeans reciclável, né? E a gente viu que deu muito certo. Então, a gente criou, nesse curso, a gente criou peças belíssimas, né? E aí, a gente, como era final de ano, a gente fez uma programação para dar continuidade em 2020. Só que, quando chegou em 2020, o mundo foi pego de surpresa com a chegada da pandemia, né? Mas a gente tinha que continuar. E aí surgiu a ideia da gente criar uma marca para poder gerar renda e emprego para as mulheres que tinham perdido, que já tinham passado por aqui, feito o curso, mas perderam seus empregos, né? E aí a gente tinha que fazer a roda girar. E aí surgiu da gente criar a marca Raízes do Sol em plena pandemia, né? Que deu muito certo, que foi uma forma que a gente conseguiu levar recursos para muitas famílias aqui no Sol Nascente. A gente não tinha recursos para custear, né, o projeto. E aí a gente estudando, o jeans é o maior poluente do planeta, é o segundo maior poluente, né? E primeiro o plástico, depois o jeans. E aí a gente agregou também a questão ambiental, do meio ambiental, né? Que como o jeans, ele sendo o segundo maior poluente do planeta,
ele é muito reaproveitado, porque o jeans, quanto mais velho, mais bonito fica as peças. Aí a gente começou a fazer a testagem e viu que deu certo. Foi um projeto que está dando muito certo. Em 2020, a gente amadureceu bastante a ideia. O que a gente trouxe? Para dentro da instituição, a gente viu que aqui dentro do Sol Nascente tem grandes talentos, né? Então, a gente começou a observar quem tinha um talento para desenho, quem tinha as ideias assim que se destacava, e a gente trouxe para dentro do projeto. E com isso a gente conseguiu fazer o primeiro desfile, que foi no lançamento da marca, né? Com a criação veio o primeiro desfile aqui dentro da comunidade mesmo. A gente selecionou as próprias modelos que desfilaram nesse desfile, foi as meninas daqui do Sol Nascente. Então, assim, foi muito bacana, e a gente viu que estava dando certo, e a gente deu continuidade em 2021. Hoje são 16 mulheres, né, agregadas aqui dentro do projeto, que trabalham e que levam seu sustento para suas casas, né? E a gente está começamos um curso pelo SENAC de capacitação de treinamento com 30 mulheres. Fiz a inscrição para aprender a costurar e, através da inscrição, eu fiquei aqui até hoje com a Dila. Vim para a costura para aprender a costurar, né? E aí hoje eu aprendi, eu não sabia nem colocar uma linha na máquina. E graças a Deus eu já coloco uma linha, já encho bobina, entendeu? Eu faço conserto, eu monto uma peça, tudo bem. E eu gosto das coisas que eu faço. Graças a Deus, depois que eu entrei aqui, para mim, mudou tudo. Coisas que eu não tinha, graças a Deus hoje eu tenho, entendeu? Graças a esse lugarzinho, né? O meu trabalho, como eu só venho pra cá, né? Eu gosto de fazer tudo. Aqui a gente atende a nossa comunidade com a parte de fisioterapia, né? Nós temos o artesanato, a linha do artesanato, né? E temos a parte também da culinária. Tem um projeto aqui que é bem legal também, que eu não posso deixar de falar. Enquanto as mães estão aprendendo a costurar, nós temos o projeto Sol Haste. Sol Haste, que são com as crianças. Enquanto as mães estão aprendendo a profissão, e aí a maioria deixa de vir fazer o curso por conta que não tem com quem deixar as crianças. Aí elas trazem a criança e é agregada dentro do projeto Sol Haste, que enquanto elas estão aprendendo, as crianças também estão tendo aula de reforço e aprendendo também a ser um artista. – 99% das pessoas que moram aqui dentro do Sol Nascente não é só a parte ruim, não é só a parte que mostra no jornal, né? Tem pais de famílias, mães de famílias que são excelentes profissionais, né? Pessoas de bem, famílias de bens, né? E que assim contribuem muito para que o país evolua de alguma maneira. O Sol Nascente é uma região administrativa com mais de 100 mil habitantes e já foi considerada a maior favela da América Latina, em parte pela falta de renda da população e também pela ausência de uma infraestrutura adequada. A partir de 8 horas, né, a instituição é aberta, elas chegam, as mulheres que participam, as 16 que participam do projeto, elas chegam, cada uma já vai para a sua máquina, né, costurar, que a gente tem um projeto aqui das sacolas recicláveis, que é o que faz gerar a rentabilidade dessas mulheres, vem dessas sacolas. O bacana dessas sacolas é que ela pode ter milhões que aí aqui a gente juntou os dois maiores poluentes do planeta, né? Que é o plástico e o jeans. Então, assim, em vez de ser descartado o jeans velho, ser o que está no armário, em vez de ir para o lixo, aí vira luxo. Legal. E quem faz a doação dos jeans? Bom, são parceiros, né? As próprias pessoas da comunidade, os parceiros que vêm, conhecem o projeto, aí doa as calças que não estão sendo mais usadas, né? E as parcerias, também a gente tem vários parceiros que doam os banners, né, que estão nas ruas, quando não tem mais serventia, em vez de ir para o lixo, elas vêm para cá.
A gente tem uma desenhista aqui, uma designer daqui, né, mesmo, e aí a gente vai e transforma em realidade. Ela coloca no papel e a gente coloca na prática. Aí é onde entra o artesanato, né, com o artesanal, é o trabalho de customização. Reciclável, a bolsa que não te serve mais, ela se transforma em bolsas novas, né? Tem todo um trabalho de designs, né? Ela é toda revestida, são transformadas em belíssimas bolsas. Em 2021 a gente continuou fazendo essa captação de talentos aqui dentro da comunidade, e com isso veio a parceria do Costurando Sonho, que é um projeto muito bacana dentro do G10 Favela, em São Paulo, né? Aí a gente agregou. E com essa parceria do Costurando Sonhos também, veio a C&A, a parceria com a C&A. E aí quando foi em 2021, a gente fechou o ano com chave de ouro, né? Que a gente conseguiu essa parceria com Costurando Sonhos, C&A e o Senac, né? A gente agregou. E aí deu um belíssimo desfile no final do ano agora de 2021. Confira no próximo bloco um projeto de canoagem para mulheres que realizaram a mastectomia, que é a retirada da mama. Acompanhe também o projeto Mão na Massa, da Secretaria da Mulher do DF. Nós voltamos já. O 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e representa a luta das mulheres contra o machismo e a violência. E também o esforço que realizam para terem condições de igualdade aos homens em diferentes áreas, como o trabalho e a política. A data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas em 1975 e tem uma origem histórica marcada por manifestações e tragédias, com mortes de mulheres operárias. O Dia Internacional da Mulher é um momento dedicado ao debate sobre o papel das mulheres na sociedade e os avanços conquistados contra as diversas formas de violência e de desigualdade. Você vai conhecer agora um projeto muito especial que utiliza a canoagem para apoiar mulheres que realizaram mastectomia, que é a retirada da mama por causa do câncer. Saiba mais sobre o Canomama, projeto de canoagem para mulheres no Lago Paranoá. Eu sou atleta desde os 9 anos. Eu iniciei minha carreira esportiva jogando handebol. Joguei durante muitos anos, né? Joguei muitos campeonatos brasileiros, jogos estudantis brasileiros. E depois que eu passei para o time adulto, não tinha um time adulto exatamente bem formado aqui em Brasília. E eu comecei a me interessar por outras modalidades esportivas. Então eu comecei a andar de bicicleta, fazer mountain bike, fazer escalada, a fazer canyonismo, a fazer exploração de cavernas, a fazer trekking, trabalhar com navegação, orientação. E todo esse conjunto de modalidades acabou me levando para as corridas de aventura. Eu fiz corrida de aventura por 12 anos. A gente tinha uma equipe excelente, a gente figurava entre os 5 melhores do ranking do Brasil, até o dia que eu descobri o câncer. E eu descobri o câncer treinando para o Campeonato Mundial. E aí eu conversei com a minha amiga, né, da equipe, falei, poxa, Vanessa, dá uma olhada nisso daqui. Ela foi, apalpou, falou, nossa, realmente é um nódulo. E aí eu, pô, beleza, continuei os treinamentos e fiquei pensando, é um nódulo por causa da menstruação, é alguma coisa assim, assado, vou esperar menstruar, vou esperar o próximo ciclo.
E o ciclo passou, o outro ciclo veio e o nódulo continuava lá. Aí eu decidi investigar. Aí eu descobri que era realmente um câncer. E aí quando eu descobri esse câncer, na verdade eu tinha 3 lesões. Uma não era câncer, 2 eram e as 2 que eram, uma não era igual à outra. E aí eu fiz 3 cirurgias, aí parti para sessões de quimioterapia e depois que eu terminei a fase da quimioterapia, eu fiquei 1 ano com um expansor até que eu pude fazer então a cirurgia de simetrização das mamas para poder finalizar teoricamente o tratamento e seguir com a quimioterapia oral, que é a anti-hormonioterapia, né, que é um medicamento que a gente toma para bloquear os hormônios, né? Como eu vinha dos esportes, durante o tratamento, por algum motivo, a Adriana Bartoli, uma também sobrevivente do câncer de mama, ela atua numa comissão internacional de remadoras rosa, que tem o propósito de desenvolver equipes de mulheres sobreviventes do câncer de mama na modalidade de canoagem, né, na embarcação Dragon Boat, ao redor do mundo. E essa mulher, não existia um time na América Latina. E ela é argentina, mora no Canadá e queria desenvolver essas atividades aqui no Brasil, na América do Sul. E justamente a Adriana entrou em contato com o meu treinador no momento em que eu estava fazendo quimioterapia. Ele, na hora, ele pensou, só pode ser Deus, né? Porque justamente agora que você me procurou, eu tenho uma atleta amiga que está passando pelo tratamento. E eu me lembro até hoje o dia que ele me ligou e falou, Larissa, eu preciso te fazer uma visita. E eu falei, poxa, eu não estou podendo receber visita, sabe? Eu estava muito mal. A cada sessão de quimioterapia que eu fazia assim, eu praticamente morria. Eu renascia 9 dias depois. Eu fazia uma sessão a cada 21 dias, quando eu conseguia. Porque as últimas sessões eu tive que fazer a cada 24, aí depois 30 dias, depois 32 dias, porque eu não conseguia recuperar meu corpo. E aí, ele, não quero saber, vou aí na sua casa te visitar. E ele foi. E ele levou um folder e ele me explicou todo o trabalho. E eu jurei para ele e falei, olha, Marcelo, quando eu terminar, se eu terminar e sair viva dessa, eu vou desenvolver esse trabalho. E assim foi. Após a minha última sessão de químio, eu sobrevivi àquela parte inicial do tratamento e aí eu falei, não, agora vamos. Formamos essa comissão de profissionais, todos de nível superior, para estudar o que cientificamente já tinha sido publicado a respeito desse trabalho e criar um protocolo, tipo um projeto piloto, que a gente ia aplicar em algumas mulheres para ver se ia dar os resultados que a gente esperava. E assim a gente fez. A gente criou esse protocolo, a gente convocou 12 mulheres sobreviventes do câncer de mama, todas, e iniciamos o trabalho. E qual foi a nossa surpresa? Inúmeros benefícios. A gente tinha mulher que estava recém saído da quimioterapia, que entrou no time e virou atleta. A gente tinha mulher que fumava, bebia, não fazia atividade física, estava com grau de obesidade, que saiu do sedentarismo, parou de fumar, parou de beber, entrou para a canoa. A gente teve mulheres que estavam em depressão profunda, não conseguiam fazer nada, nem falar, articular palavras. De repente, estava bebendo cerveja, curtindo, tomando sol de biquíni, feliz da vida. Então, e o que os artigos científicos falavam foi comprovado, nenhuma de nós desenvolveu o linfedema. Então, quando a gente percebeu que
para aquelas 12 mulheres o benefício tinha sido incrível, a gente falou, não, então agora está na hora da gente abrir a gente descobriu que dá certo, a gente definiu um protocolo científico que pode ser corroborado pelos médicos, pela sociedade médica, então agora a gente vai atrás dos médicos, dos oncologistas, dos hematologistas e vamos solicitar que eles encaminhem mulheres para executar esse projeto. Hoje nós temos 36 mulheres, ainda estamos, o projeto funciona 2 vezes por semana. A gente aprende uma técnica, né? Então você tem que pôr a técnica em prática para você poder conseguir adquirir essa forma física, né? essa resistência. Eu estou desde 2019 no projeto, no Canomama, e de lá para cá minha vida melhorou muito. Porque é uma atividade física no sol, na água, e além do encontro, né, do social, com as amigas ali, rir, chorar juntas, né? Eu tive o diagnóstico de câncer de mama em 2020, após uma biópsia, né, que foi feita na região da mama. Então, a partir daí, foi como se fosse uma maratona. Então, cada etapa precisava ser vencida. 16 sessões de quimioterapia, depois eu fiz a mastectomia bilateral e depois eu fiz uma radioterapia. No momento ainda estou em tratamento, porque a gente chama de hormonioterapia, é uma forma de bloquear os ovários para que não haja uma recidiva, né? Então, assim, a primeira fase foi cumprida. A gente conseguiu finalizar e foi assim, gratificante. Eu agradeço a Deus por isso, por tudo que aconteceu na minha vida. Ela virou para mim, Fernanda, você está curada, essa parte já resolveu. E até para mim foi difícil de acreditar. E no momento eu estou em acompanhamento, né? Porque é um acompanhamento longitudinal, são 5 anos acompanhando, e eu ainda estou nessa fase. Olha, eu tive câncer em 2000, eu mesmo descobri, né? Foi até me palpando, que isso toda mulher tem que fazer, não pode esconder. Quando eu fui no médico a primeira vez, ele falou que não era nada, que era só um problema de hormonal. Aí na minha mente ficou que aquilo não estava certo. Que eu era esteticista na época, né? Então eu conhecia o corpo, sabia que tinha alguma coisa errada. Aí eu fui na outra doutora, a doutora foi, me examinou, fiz os exames e tudo. Com um mês depois, quando eu peguei o diagnóstico, deu câncer, eu tive que tirar o mais rápido possível. Né? Fiz o tratamento, fiz rádio, fiz químio, não cheguei a ficar careca, né? Mas caiu bastante meu cabelo e foi podada de muita coisa. Podada, eu fazia exercício, amo fazer exercício, fui podada de tudo. E eu comecei a entrar em depressão, né? Porque eu tinha que ficar dentro de casa e isso para mim me mata. Não é dizer que eu sou de rua, não, mas sem fazer exercício e andar de bicicleta, que eu amo. Bom, como é que o Canomama apareceu na minha vida? Por intermédio da própria médica, da minha oncologista, que ela falou, Fernanda, eu falei assim, poxa, doutora, eu estou precisando de uma atividade física, tá difícil, porque a hormonioterapia dói muito o corpo, né? A gente fica com a dor nas articulações, dor no corpo como um todo, e eu estava fazendo uma caminhada. Aí ela falou assim, por que você não tenta canoagem? Aí tem uma paciente nossa, a Kazumi, entra em contato com ela. Aí eu entrei em contato com a Kazumi, ela falou que naquele momento estavam suspensas as atividades por conta da pandemia e que em breve estaria. Aí eu comecei a seguir o grupo e eu falei assim, vamos acompanhar, vamos esperar. Teve um momento em que houve uma abertura para novas inscrições, então estava voltando as atividades. Aí eu entrei em contato com a Larissa, que é a nossa presidente, a Kazumi é vice-presidente. E aí ela falou, Fernanda, tá liberado, preciso só de um atestado médico e tem todo um suporte para você entrar no grupo. E aí eu comecei a fazer e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu já tinha feito a fisioterapia pós-operatória, melhorou muito a região torácica, mas
quando eu comecei a canoagem, inclusive eu tenho que fazer a segunda abordagem com o cirurgião plástico, e ele falou, nossa, mas você está com uma boa, né, mobilidade do tórax. Eu falei assim, é a canoagem. Então, assim, em termos de até mesmo um pós-operatório, a eficácia de um pós-operatório, então melhor ainda, né, com a canoagem. E fora essa parte física, é um momento em que a gente está sempre junto, está sempre compartilhando alguma coisa difícil que aconteceu, ou alguma coisa que a gente superou, ou compartilhando as histórias, aprendendo a receber, aprendendo a entregar. Então é um momento assim muito especial. Quando eu venho aqui, terça e quinta, é um momento muito especial em que eu divido as minhas angústias, eu ouço as angústias das minhas amigas. Então é maravilhoso, é um momento único em que a gente está aqui, uma fortalecendo a outra. O que nós percebemos aqui hoje é uma prática que trabalha, sobretudo, o espírito de grupo, o espírito de coletividade. Uma prática física que trabalha não só a condição orgânica, mas também os aspectos emocionais. As mulheres que estão aqui têm histórias de vida impactantes, viveram muitas coisas, mas o que a gente percebe são mulheres fortes, que olham, sobretudo, à frente e que estão aqui remando em busca de dias melhores. Espiral, espiral, surgiu que há de ruim, leve todo o mar. Passou um tempo, a doutora, procura alguma atividade, né? Aí eu comecei a fazer artesanato para ver me aliviar. Com o tempo, soube do canomama. Sou um peixe, mas entrar na canoa, para mim não era comigo. Perdia vários passeios de catamarã porque eu tremia, eu não relaxava dentro da canoa. Aí fui convidada de novo. Aí eu pensei, poxa, se eu ficar com medo, eu vou perder as coisas mais bonitas que tem, né? Então eu tenho que superar meu medo. Se eu superei um câncer, por que eu não posso superar uma canoa? E quando eu vim para cá, que eu conheci o projeto, foi onde eu fui perdendo o meu medo de esforçar com o meu braço, de fazer movimentos, né, exercícios. E aqui no Canomama eu aprendi muito. A Larissa ensina muita gente, tem a fisioterapeuta também que mostra pra gente que a gente pode exercitar os braços e tudo. Isso aqui é a minha vida, meu antidepressivo, meu relaxante. Tem horas que a gente se sente fraca? Tem, mas tem outra para fortalecer. Aí a outra tá fraca? Não, eu tô aqui para te fortalecer. Então é uma cumplicidade muito bacana dentro do grupo. E na remada acontece a mesma coisa, porque dentro da embarcação a gente vê o que a outra está fazendo. Então eu tenho que acompanhar o movimento da outra colega, aí eu tenho que mudar de posição. Então até na própria canoa a gente consegue ver essa vibração boa de compartilhar, de dividir, de estar junto, de estar seguindo o mesmo fluxo. Isso é muito fera. Mudei minha cabeça, mudei minha visão. Porque eu me sentia assim uma zero esquerda. Achava que eu não podia ser mulher de novo. Achava que eu não podia exercitar, que os médicos põem muito medo na gente sobre isso. Eu sei que tem que ter os cuidados nos primeiros anos e tudo, mas depois você pode começar a fazer uns exercícios, sabe? Aí, aqui na Canomama, eu me senti até mais, né? Cabeça erguida, posso viver, posso ser mulher, não vou deixar de ser mulher. Para mim, muito, me sinto mulherão. Mesmo com meus defeitinhos, com as minhas cicatrizes, mas as cicatrizes mostram que você pode ainda viver, que aquilo ali não precisa você morrer para a vida. Você pode levar em frente e mostrar para as outras mulheres que você pode sobreviver a um câncer. Foi em 2000, nós estamos em 2022. Achava que eu não ia ver meus filhos crescer, achava que eu não ia poder fazer mais nada na vida. E o remo aqui mudou totalmente a minha cabeça. Então venha, mulher, se cuide, venha viver. A prática da canoagem na modalidade Dragon Boat é para a gente, ademais de todos os benefícios sociais, psicológicos, é também um tratamento de saúde. Não só um tratamento físico,
mas também um tratamento contra as doenças crônico-degenerativas, contra a obesidade, diabetes, dislipidemia e outras doenças, mas também como prevenir novos câncer ou recidivas do nosso próprio câncer. Conheça agora detalhes do projeto Mão na Massa, que impacta a vida de dezenas de mulheres do DF. Mão na Massa é um projeto que reúne os esforços de várias instituições, a Secretaria da Mulher, o BRB e Senai, com o objetivo justamente de preparar as mulheres para o mercado de trabalho, capacitar na área de gastronomia e não só isso, é também prepará-las para empreender. Então o curso ele é dividido em 2 etapas, elas passam uma semana com a nossa equipe de especialistas, trabalhando a questão do desenvolvimento socioemocional, aprendendo a empreender, a precificar os seus produtos, a embalar, enfim. E também uma semana aqui conosco, aqui no Senai, se preparando com um curso de excelência em várias áreas dentro da área de gastronomia. O que é mais especial é justamente isso, é a oportunidade que a gente dá para que elas verdadeiramente saiam daqui podendo empreender, abrir seus negócios e conquistar tão sonhada autonomia econômica, que a gente sabe que muitas vezes é a garantia do direito de escolha dessas mulheres. Muito mais do que um curso de culinária, a gente primeiro pensar que não é só uma capacitação, é a gente também muitas vezes olhar para aquelas mulheres que estão vivendo uma situação de vulnerabilidade, esse é o nosso público, mulheres que são encaminhadas pelos nossos equipamentos, pela Casa da Mulher Brasileira, pelos centros especializados de atendimento à mulher, pelos núcleos de atendimento à família, e é justamente dar a essas mulheres um olhar especial, não só a capacitação, mas também trabalhar na questão do desenvolvimento socioemocional. A gente sabe que muitas vezes elas chegam aqui desacreditadas, sem nenhuma experiência nessa área do empreendedorismo, muitas vezes desacreditadas, e a ideia é justamente essa, a gente trabalhar essa parte humana, a mulher que está ali dentro dela, ali, o que ela espera, desenvolvimento das suas habilidades, e também a capacitação, que é muito importante. Então, com certeza, é unir 2 forças muito estratégicas. O Senai que entra aí, junto com o BRB, no financiamento desses cursos, um curso de excelência, verdadeiramente que preparam para a área profissional, e a Secretaria da Mulher entra com essa questão do desenvolvimento socioemocional, preparando essa mulher, como um todo, para que esteja preparada para enfrentar os desafios de empreender, e não só isso, para que tenha técnicas para que ela se veja e descubra aí seus talentos, seus dons, que com certeza isso vai fazer a diferença. Então é importante falar da reunião de esforços em torno desse projeto, Para começar, é uma iniciativa da Secretaria da Mulher, em parceria com o BRB, que lançou um cartão de crédito, que parte do uso da anuidade é revertida para um fundo que é gestado pelo Instituto BRB. E a Secretaria da Mulher e o Instituto BRB criaram esse projeto chamado Mão na Massa. Entendendo essa realidade de hoje, que nós estamos passando ainda de pandemia, muitas vezes essas mulheres saíram do mercado de trabalho, estão desempregadas, ou muitas até nunca trabalharam fora de casa. E o mais importante é falar um pouquinho do projeto. Não é só a capacitação, mas é dar a elas a possibilidade, o preparo, para que elas possam empreender, abrir seu negócio e começar a vender. Então, assim, os cases são maravilhosos. Cada vez que a gente vem aqui, que a gente se depara com a realidade, a realização de muitas delas, a gente vê que realmente dá certo. É trabalhar o humano com a capacitação. Para fazer o corte macedônia, a gente vai fazer um palito de batata ou do legume que vocês quiserem. E a gente vai cortar ele, em tirinhas menorzinhas. Então aqui eu tenho quadradinhos, de batata. Então esse corte aqui que a gente tem é o paisana. Nós começamos ano passado com aproximadamente 12 turmas, e atendemos mais ou menos 150, 160 mulheres. E o retorno que a gente teve dessa formação profissional foi bastante positivo, porque essas mulheres puderam empreender, gerar renda e conseguir uma vaga de emprego dentro da área de alimentos. Então foi bastante positivo ver também essas mulheres tendo mais uma formação e também ter um pouco mais de dignidade.
O nosso acompanhamento ele acontece basicamente durante o curso, tá? Porém, nós temos aqui hoje uma plataforma chamada Contrate-me, onde essas pessoas têm a possibilidade de inserirem e cadastrarem nos seus currículos. Então, quando há uma empresa que tem essa necessidade de contratação, automaticamente eles fazem essa busca e nos procuram para a gente fazer essa indicação. O curso, ele basicamente é dentro da área de alimentos, e dentro da área de alimentos a gente tem algumas vertentes. Na área da cozinha, na área da panificação, na área de confeitaria. Então, essa aluna ela tem essa possibilidade de permear por esses setores, né, por essas áreas. Não só na parte de salgados, mas na parte de doce, né, aprender várias técnicas que são condizentes hoje com o mercado de trabalho, com o que a indústria pede também, e que isso vai fazer total diferença para que essas mulheres possam ingressar de fato no mercado de trabalho. Não somente no campo profissional, mas no pessoal também, né? Por elas se sentirem mais atuantes, mais autônomas e protagonistas da sua própria vida. Muitas mulheres procuram, né, essa formação, essa especialização como uma forma também de criar essa autonomia, né? De passar a se enxergar como importante dentro de um processo, dentro da comunidade. E nós conseguimos, né, em parceria também com a Secretaria da Mulher, dar essa possibilidade, né, para que haja essa transformação de vida, de fato, nessa comunidade, com essas pessoas que estão passando por esses momentos tão difíceis de vulnerabilidade. Fiz o curso Mão na Massa, foi muito bom. Hoje já trabalho, fabrico, né, salgados e vendo por encomenda no status, pela internet. Eu perdi 4 pessoas da minha família, né, inclusive a minha mãe. E eu já estava numa fase assim depressiva. Minha filha tentou suicídio, meu pai tem Alzheimer e meu irmão é especial. Então eu me vi assim numa situação muito ruim. E aí a professora, procurei recurso na escola, a professora me colocou num grupo da cidade, da região. E aí apareceu um link dizendo que tinha esse curso Mão na Massa de bolo caseiro. Eu duvidei, né? Daí eu falei, eu não sei fazer bolo, mas eu vou tentar, vou fazer o curso. 15 dias depois, a Gisele mandou parabéns, dizendo que eu tinha sido contemplada com o curso. E foi a melhor coisa que existiu na minha vida. E aí, 3 dias depois, eu vim para o curso, meu professor foi o professor Raimundo, uma pessoa maravilhosa. E também ele tira todo aquele trauma, assim, que você às vezes sabe fazer seu produto, mas não tem como dar preço. Você não sabe dar preço, você tem vergonha de vender, você não sabe se comunicar. E tudo isso no Mão na Massa você aprende. Hoje eu vendo através, né, da internet, já ajudei algumas colegas que não sabiam também. Já divulguei muito, hoje eu vendo salgados. Ontem eu fiz uma parceria com o mercado para entregar pizza. Então assim, tá tudo de bom na minha vida. Superei também, né, o meu emocional, que eu estava assim, derrotada. Eu pesava 110 quilos quando eu comecei a fazer o curso. Hoje eu tô com 100 quilos. E não fiz dieta nenhuma não, só foi a minha autoestima que melhorou. Hoje, graças ao curso, agradeço a Deus, né? E quem colocou esse link lá. E quem souber que é de graça, e poderia abrir mais portas para muitas mais pessoas, né? Eu sei que tem muitas mulheres aí que vivem na dependência do marido, tem mulheres que não têm marido, né? Tem mulheres também que não têm recurso. E assim, esse curso é tudo de bom. Sempre cortar em movimento de guilhotina. O que é o movimento de guilhotina? É esse movimento aqui. Não é mexer o braço, é mexer o pulso, tá? Então vocês vão fazer esse movimento aqui. Eu achei bem interessante porque era algo que eu gostaria de aprender para ter uma outra renda também para mim, né? E eu gosto muito de aprender coisas novas, aí eu me interessei por causa do curso por causa disso. De uma nova oportunidade para você empreender, porque você também está aprendendo alguma coisa diferente, né? Eu fiz o pizza esfirras, então ele é bem prático, né? Você pode fazer congelado para vender. E sim, é uma coisa que eu quero investir sim. O curso ele é bem completo, né?
além dele ensinar a gente a parte prática, como fazer, ele também ensina muita gente a como a gente empreender. Eu digo sempre que VIA aqui é um presente para nós, né? Porque a gente vê, de fato, transformação de vidas. Quando a gente vê uma mulher que veio aí de uma história, né, de desistência, de depressão, né, muitas vezes de descrédito, de violências, né, de situações de vulnerabilidade, e ver que elas encontram aqui uma porta de saída, que elas encontram esse abraço, né, caloroso, com certeza é muito especial. E é isso que a Secretaria da Mulher faz, né? Eu acho que essa é a nossa parte, é justamente a gente valorizar o capital humano, é a gente cuidar dessa mulher, né, trabalhar nessa questão do desenvolvimento socioemocional. E a gente entende que essa união de esforços, né, dessa capacitação socioemocional com essa capacitação de excelência que é oferecida aqui no Senai, com certeza a gente tem aí ótimos resultados, né, e com certeza mulheres superando, se transformando e podendo impactar a vida de outras mulheres. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso sonho, e tá aí o Mão na Massa. Veja agora a mensagem das parlamentares da Câmara Legislativa do DF em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Eu queria dizer a todas as mulheres que a gente ainda está muito longe de ter alcançado aquele que é o nosso objetivo, que é a igualdade de direitos entre homens e mulheres, que é viver em uma sociedade livre da violência contra a mulher. Então, é preciso que a gente lute por isso, que a gente continue lutando como a gente lutou para ter a Lei Maria da Penha, como a gente lutou para ter a Lei do Feminicídio, que nós continuemos lutando, nos organizando para que a gente possa fazer valer os nossos direitos e que as pessoas possam nos respeitar com a nossa condição de mulher. Por exemplo, eu vou citar uma lei que nós fizemos aqui, que é a Lei do Absorvente Higiênico, obrigando que nas UBSs e nas escolas possam ser oferecidos absorventes higiênicos para as adolescentes que vão para a escola, às vezes deixam de ir à escola porque não tem absorvente higiênico. As mulheres que são vulneráveis, que têm uma casa que ganha um salário mínimo, de repente têm filhos e elas preferem comprar comida do que comprar absorvente higiênico. Então, essa é uma lei importante que foi sancionada pelo governo. Entretanto, ela não está sendo colocada em prática até agora. Então, nós temos que nos organizar para exigir que isso seja colocado em prática. Então, a nossa organização, a nossa participação política é fundamental, quer seja na associação de bairros, quer seja no sindicato, quer seja no partido político, a nossa organização e a nossa participação é fundamental. Nós não podemos continuar sendo subalternas, nós não podemos continuar sendo objeto do desejo do homem. Nós temos os nossos próprios desejos, nós temos a nossa vontade e nós temos que lutar por esses direitos que nos são devidos. Olha, eu me sinto extremamente honrada de estar aqui nesse momento. Eu sofro um grande preconceito, eu sou mulher, eu sou jovem, mas o que me move é desafio, então eu adoro quebrar tabu e eu tenho certeza que nós somos muito mais do que disseram que a gente podia ter sido. Então esse é o meu recado para todas as mulheres do Distrito Federal e do Brasil também. Saiba que você pode chegar onde você quiser. Independente de onde você tenha nascido, independente do que tenham te falado, realmente busque, se desenvolva, saiba que ninguém dá poder para ninguém. O poder, ele é conquistado. Ninguém dá nada para ninguém. Então, se você quiser saber, corra atrás do conhecimento. Se você quer um bom emprego, corra atrás desse bom emprego. Se você quer organizar a sua vida, cuide do seu corpo, planeje essas suas gravidezes, porque a nossa vida é resultado das nossas escolhas. Eu sei que a mensagem que se passa hoje em dia é exatamente o contrário disso. É um discurso de vitimização, é uma busca de sempre colocar a responsabilidade na mão da sociedade ou na mão dos outros. Mas eu mesma não caio nessa, eu busco ser agente e protagonista da minha história. Então, eu espero que mais mulheres acreditem nisso e sigam nesse sentido. Sejamos fortes, sejamos líderes e busquemos nós mesmos o poder.
O Dia Internacional da Mulher é um dia que a gente deve sim comemorar, celebrar, até porque a cada dia que se passa as mulheres têm ocupado posições importantes e relevantes. Mas a gente aproveita, além de parabenizar as mulheres, a gente convida elas a participarem, não só dos pleitos eleitorais, mas de uma vida ativa e participativa em todas as discussões de melhoria para o nosso Distrito Federal. Então, parabéns a todas as mulheres que nunca deixaram de sonhar, não param de trabalhar e, sem dúvida nenhuma, isso terá sim um reflexo muito positivo. Contem conosco, contem com o nosso mandato. No próximo bloco, você vai conferir uma entrevista emocionante com a professora Gina Vieira, idealizadora do projeto Mulheres Inspiradoras. Nós voltamos já. Veja agora a entrevista com a docente Gina Vieira. Nascida na Ceilândia, ela é a idealizadora do projeto Mulheres Inspiradoras, que já foi premiado e se transformou em livro. Gina Vieira, muito obrigada por estar aqui hoje. Seja muito bem-vinda. Olha, para mim é uma honra imensa estar participando do programa, que tem iniciativa na Câmara Legislativa, né? Muito legal. É uma honra estar aqui com vocês. Nós poderíamos entrevistá-la por vários motivos, porque você é uma educadora, porque você é idealizadora de um projeto de sucesso, porque você é pesquisadora, mas me chama muito a atenção a sua trajetória de vida. Conta um pouco dessa trajetória para a gente e o que a levou a ser professora. Então, a minha trajetória tem um vínculo muito forte com a capital, né? Porque a minha vida foi possível porque um nordestino e uma mineira, quando ouviram um chamado de Juscelino Kubitschek para que as pessoas viessem erguer a capital, os dois viram ali uma possibilidade de mudança. Então, a minha mãe é de uma cidade chamada Manhuaçu, que fica na zona da Mata Mineira. Ela era filha de agricultores, nunca pôde frequentar a escola. Meu pai era cearense de Sobral, também não teve a oportunidade de aprender a ler e escrever. E a minha mãe veio para Brasília muito movida por essa máxima. Ela dizia assim: meus filhos nascerão onde haja escola. E aí, chegando aqui, eles se encontraram, formaram uma família. Nós somos 8 filhos ao todo, desses 6 vingaram. E o que mais me chamava a atenção na educação que foi dada pelo meu pai e pela minha mãe era a defesa apaixonada que eles faziam da educação. O problema é que quando eu cheguei à escola, eu já cheguei muito marcada pelo racismo, porque quando você nasce numa família interracial, você conhece o racismo antes mesmo de entrar na escola, mas quando eu entrei na escola eu acessei camadas mais perversas, mais densas desse racismo e tive dificuldade para aprender a ler e escrever. Diante da violência que eu sofria, eu fui me silenciando, porque uma criança não tem repertório para entender as violências que ela sofre, então a tendência é ela achar que ela está fazendo alguma coisa errada. E eu fui me tornando uma criança silenciosa, assustada, sempre na expectativa de um safanão e de um xingamento, até que eu fui para a 2ª série, ainda com essa dificuldade, em relação a não me sentir sabendo ler e escrever, aquilo me machucava muito. E um belo dia, eu sentada na última carteira, fazendo todo o esforço para ser invisível, uma professora me chama até a mesa dela e eu criei as piores fantasias, porque eu já tinha outras experiências anteriores em que as professoras tinham sido hostis comigo, quando eu fazia uma pergunta, quando eu não dava a resposta esperada. E eu falei, nossa, essa professora descobriu que eu não sei ler e ela vai me dar uma bronca, ela vai me expor diante da turma. Eu lembro que eu fui ofegando, passando mal, muito tensa. E quando eu cheguei, para minha surpresa, essa professora não queria me dar bronca, não queria me constranger, ela me colocou no colo. E é sempre muito difícil falar desse colo, porque eu tenho a sensação de que até hoje eu estou nesse colo, né? Porque foi um colo que foi um marco na minha vida. Ela me colocou no colo, ela me acolheu, ela lutou para que eu aprendesse. Ela me ajudou a construir um pertencimento que eu ainda não sentia na escola. E aquela experiência, Elis, mexeu tão profundamente comigo que ali no colo daquela professora eu mudei um decreto interno. Até aquele encontro eu repetia para mim mesma, eu quero ser invisível.
numa tentativa de sobreviver a todas as violências que eu sofria. No encontro com a professora Creus, eu disse para mim mesma, eu não quero ser invisível, eu quero ser professora, porque não deve haver no mundo nada mais importante para fazer do que o que essa professora fez por mim. Isso me levou a escolher educação, me levou a entender que escolher participar da formação das novas gerações é algo que tem uma dimensão do sagrado, né? Porque, veja, ela foi minha professora há mais de 40 anos e até hoje, quando eu lembro dela, isso mexe profundamente comigo, né? Então eu falei, é isso que eu quero poder ter o direito de participar da formação das novas gerações. Isso que eu ia te perguntar, então a educação para você, ela foi libertadora, ela te deu essa visibilidade, ela fez com que você se enxergasse, né, e ocupasse o seu espaço. Eu imagino que como docente, como educadora, quantos desafios você tem enfrentado e se essa questão do racismo ela ainda prevaleceu depois, né, já adulta e como professora, e como é que você lidou com tudo isso e a mensagem que você passa, né, inspirada nessa professora agora no seu trabalho? O racismo, ele me acompanha o tempo todo, né? A gente imagina que por ocupar determinados espaços, alcançar um pouco mais de visibilidade, o racismo não vai incidir, e é o contrário. Quanto mais espaços de prestígio e de poder você acessar, mais camadas de racismo você vai conhecer. Então, na escola, como professora, eu lidei com racismo de estudantes que tinham dificuldade de ver uma professora negra e reconhecer nessa pessoa uma professora. Eu lidei com racismo de colegas meus que não acreditavam no meu potencial, não acreditavam que eu pudesse fazer um trabalho qualificado, não acreditavam na segurança pedagógica que eu tinha. Então, por ocasião do projeto Mulheres Inspiradoras, por exemplo, eu tive colegas que eu convidei para trabalhar comigo no projeto, para se envolver no projeto e não se engajaram, não se envolveram. Então, é importante que a gente entenda que o racismo ele opera nas minúcias, nas relações, nas inter-relações. Isso vinha, às vezes, da própria família, né? De um parente um pouco mais distante que chegava em casa e falava, nossa, essa menina aí já tem idade para trabalhar como empregada. E a minha mãe maravilhosa dizia para mim, minha filha, não vá por esse caminho. Sabe por quê? Você vai começar a lavar o banheiro dos outros e não vai sobrar tempo para você se dedicar ao que importa, que é a educação. Então, apesar do racismo incidir sobre a minha vida o tempo todo, e quanto mais consciência racial você tem, mais há um desvelamento de como isso opera o tempo todo, eu prefiro acreditar no que a dona Djanira dizia para mim, de não permitir que o racismo seja maior do que eu, de enfrentá-lo corajosamente todos os dias, vendo que ele está operando, denunciando tanto quanto for possível, lutando para que ele acabe, mas compreendendo a especificidade do racismo sem ingenuidade, entendendo que ele é um sistema de opressão, que diz respeito a relações de poder, que quer impedir pessoas negras de ocuparem determinadas posições. Bom, com todo esse seu relato, que é muito emocionante, a gente percebe que você teve sua mãe, que foi uma fonte de inspiração, a professora, e você hoje é uma mulher inspiradora para todas nós. E você criou um projeto com esse nome, né? Mulheres Inspiradoras. Como que ele foi idealizado? Veio a partir disso, dessa inspiração que você teve na sua trajetória, com essas mulheres tão fortes, que te motivaram tanto? Veio sim. Primeiro, eu tenho que dizer que o projeto nasceu de uma dor muito grande, né? Em 2003, depois de trabalhar assim, quase uma década com as séries iniciais, eu fui trabalhar com adolescentes. Na minha comunidade, eu sempre escolhi estar na minha comunidade e fui inclusive trabalhar na escola onde 11 anos antes eu tinha sido aluna. E quando eu trabalhei com os adolescentes, eu tomei um susto, porque por mais que eu inventasse, por mais que eu quisesse ser uma professora criativa, eles não se envolviam. E aquilo acabou gerando um adoecimento psíquico muito grave. Eu demorei a entender o que estava acontecendo, até que eu encontrei uma médica que disse para mim, você está dentro de um processo de depressão muito grave, depressão aguda,
Na época eu cheguei a pesar 34 quilos, chegou um ponto em que eu não levantava mais da cama, eu não conseguia comer. Precisei buscar ajuda profissional de um psiquiatra, de uma psicoterapeuta, e na terapia eu descobri. Para mim era fundamental olhar para o meu trabalho e ver que ele produzia resultados. E aí eu pensei realmente em desistir do magistério, mas aquela menina de 8 anos que sentou no colo da professora Creuza, eu acho que ela continua conversando comigo, e eu ouvi uma voz interna dizendo, mas foi tão importante para você ser professora, você vai desistir na primeira dificuldade? E aí, no lugar de desistir, eu falei, peraí, vamos lá, eu quero responder essa pergunta. Por que que os jovens estão virando as costas para as minhas aulas? Por que que eles viram as costas para a escola? E aí eu fui ler, estudar, pesquisar, fiz vários cursos de extensão, especialização, cheguei a fazer 2 especializações ao mesmo tempo, obcecada para entender isso, né? E comecei a circular na hora do intervalo no meio deles, para conhecê-los melhor, para saber do que eles falavam, do que eles gostam. Passei a usar as redes sociais como uma ferramenta pedagógica de aproximação com os meus alunos. E na medida em que eu fui usando as redes sociais, conversando com eles, vendo que conteúdos eles acessavam e postavam, eu comecei a ver uma recorrência de meninas que reproduziam essa representação das mulheres hipersexualizadas. Se as meninas e os meninos estão tendo como referencial para se inspirar essa representação da mulher hipersexualizada, objetificada, sempre medida pelo quanto se aproxima de um determinado padrão estético e de uma determinada performance sexual, que tal se a gente apresentar para meninos e meninas outros referenciais de mulheres que subverteram esses estereótipos e mostraram o grande legado que as mulheres têm deixado para a humanidade. E aí o projeto surge dessa ideia e ele tem várias ações, né? A gente propôs a leitura de obras escritas por mulheres. Infelizmente, na escola a gente lê muito mais homens do que mulheres. E a gente propôs o estudo da biografia de 10 mulheres. Aí eu só escolhi Mulher Maravilhosa como Anne Frank e Malala, 2 jovens, porque eu queria trazer meninas com idade similar a delas. O que a Anne Frank e a Malala têm em comum, que me comove muito, é o compromisso das duas com a educação, com a escolarização. Todas duas estavam em momentos históricos extremamente sensíveis, delicados, de violação de direitos, e nessa conjuntura continuaram fazendo a defesa da educação e deram a sua contribuição às causas, né, às quais elas estavam ligadas. Eles também estudaram a biografia de Cora Coralina, então era importante apresentar mulheres jovens, mas também apresentar mulheres idosas. Conheceram a biografia de Irena Zendler, Nise da Silveira, Maria da Penha, Carolina Maria de Jesus, a grande Carolina, que eu considero a grande representante do projeto, Rosa Parks. Então, diferentes mulheres, jovens, idosas, com muita escolaridade, a quem foi negada escolaridade, mulheres do Brasil, mulheres do mundo, nesse sentido de anunciar para as meninas. Olha quanta coisa grandiosa vocês podem viver, olha como é importante que vocês não acreditem nessa mentira que nos contam, de que nós mulheres só temos valor relacionado à beleza e à sexualidade. E resultou num livro? Isso. Conta pra gente um pouquinho dessa obra. Exatamente, ótima pergunta, Elisa. Esse livro é resultado da última etapa do projeto, porque, como eu disse para você, o projeto ele nasce dessa minha experiência de ter tido a bênção de crescer rodeada de mulheres inspiradoras, né? E aí, quando a gente já tinha formulado essa ideia de mulher inspiradora, eu perguntei para eles, ok, a gente conheceu mulheres inspiradoras do mundo, do Brasil, de Ceilândia, do DF, e a mulher inspiradora da sua vida, quem é? Eles me diziam assim, nossa professora, mas depois que eu conheci as histórias dessas mulheres que a senhora trouxe aqui para a gente, eu só posso dar esse título de mulher inspiradora para minha mãe. O outro me dizia, eu só posso dar esse título para minha avó. E aí o meu desafio era ajudá-los a aprofundar o conhecimento que eles tinham em relação àquelas mulheres. Porque eu fui percebendo que eu perguntava, por exemplo, olha, você me disse que a sua bisavó tem 98 anos, então ela não nasceu em Brasília, de onde que ela veio? Aí às vezes eles me diziam, nossa professora, não sei. E aí eu achei que era importante
preservar essas histórias. A gente transformou no livro justamente por isso, porque a gente percebeu que aqui tinha histórias de mulheres marcadas por muita violência de gênero. Mas mais do que isso, tinha histórias de mulheres muito fortes. Histórias de mulheres que se tornaram um sustentáculo da sua família. Eu percebi, lendo histórias de mulheres daquele território em Ceilândia, que elas fazem uma revolução silenciosa. Eu fui me dando conta de que aquele aluno que estava ali na sala de aula com o uniforme em dia, alimentado, aquilo tudo se devia à força de uma mulher que estava defendendo muito o direito dele de estar na escola. O mais curioso, Elis, que eu achei é que o projeto fez os estudantes terem uma tomada de consciência sobre a própria história, sentir orgulho dessa história, né, de ser filho, neto, bisneto de uma mulher tão incrível. Então eu acho que no fim, é difícil lembrar disso, o projeto Mulheres Inspiradoras é sobre isso, né? É sobre eu ter consciência de que eu tive uma mãe a quem foi negado uma série de direitos, mas que deixou um legado tão grande na minha vida, tão gigantesco, que eu preciso honrar esse legado, sabe? É como se eu fosse tão grata pela Dona Djanira, pelo seu Moisés, pelo que eles fizeram por mim, que eu desejasse muito que cada mulher como a Dona Djanira, minha mãe, cada mulher como Dona Manuela, minha avó, tivesse a oportunidade de entender isso. Você está num mundo que não reconhece o que você faz, que não valoriza o que você faz, porque é um mundo perverso e cruel com as mulheres. Mas tem gente que reconhece. E o que você fez foi grandioso, né? Então eu confesso que eu não sonhava nem de longe que o efeito do projeto na vida dessas mulheres seria esse, né? O que eu queria era que os estudantes tivessem a oportunidade, porque o projeto Mulheres Inspiradoras é, antes de tudo, um projeto de letramento, é um projeto em que eles tiveram que ler 6 obras de autoria feminina, trabalhar com muitos gêneros textuais. A gente abordou todo o conteúdo de língua portuguesa, os aspectos morfossintáticos, coesão, coerência, estruturação de parágrafo, mas a gente fez tudo isso a partir de um eixo transversal, que é a biografia de mulheres, que ajudou esses estudantes, sim, a aprenderem um conteúdo, mas mais do que isso, entenderem sobre a vida, sobre a própria ancestralidade, sobre o próprio território, sobre a própria existência, sobre garantia de direitos e sobre o fato de que o mundo melhor para meninas e mulheres, no final das contas, é um mundo melhor para todo mundo. É isso que eu queria te perguntar, né? Te pedir, na verdade, num programa especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, e vendo você assim tão emocionada, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de pedir que você deixe uma mensagem para homens e mulheres, né? Você tem, com o seu ofício, transformado tantas vidas. Então a sua mensagem ela é muito inspiradora para todas nós. A mensagem que eu queria deixar é que todos nós precisamos nos provocar a todos os dias pensar assim, em que eu posso colaborar para que haja um mundo em que mulheres e meninas não sofram nenhum tipo de violência? Em que eu, mulher, posso contribuir para isso? Em que eu, homem, posso contribuir para isso? E cada um, dando a sua contribuição, a gente vai construindo um mundo mais bonito. Eu acredito nisso. Professora Gina, muito mais que uma entrevista, uma aula. Como é parte do seu ofício, né, ensinar, a gente percebe essa motivação em passar esse conteúdo de uma forma que todos possam compreender. E ficou tudo, assim, muito inspiradora a sua entrevista. Mas a gente agora, nesse final, quer saber um pouquinho mais sobre você. Então nós vamos fazer um ping-pong aqui, rapidinho. Um filme. Mr. Holland, Adorável Professor. Gosto muito, é um filme, ele nem é tão novo assim, mas ele fala de um professor que vai trabalhar na profissão por acaso e descobre a beleza da profissão. Mr. Holland, Adorável Professor. Um livro. Torto Arado. Um lugar. É a minha casa, Ceilândia. Uma frase. Tão importante quanto o que fizeram de você é o que você fez com o que fizeram de você. Sartre. Muito obrigada, professora, muito obrigada. Agradecemos demais a sua presença aqui hoje. Creio que todos puderam acompanhar com muito cuidado as suas palavras, que foram tão inspiradoras. Eu gostaria de ressaltar, nesse final, que a entrevista foi realizada sem máscara,
porque todos os presentes cumpriram o esquema vacinal completo e estamos também seguindo as normas sanitárias de distanciamento e cuidados. A edição especial do Por Elas, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, fica por aqui. Obrigada pela companhia. Eu te espero nos próximos programas da TV Câmara Distrital.